Tribunal de Contas do Estado, TCE, apresentou um balanço das atividades de 2025. Inclusive, nós conversamos aqui com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Kennedy Alencar, Kennedy Barros, e o presidente fez um balanço, inclusive tocando em pontos específicos do Tribunal de Contas do Estado, fiscalizações e um aspecto interessante. O presidente disse o seguinte: olha, nós estivemos em todos os territórios do estado do Piauí, com seminários, com debates, palestras, orientando os gestores municipais. Nós vamos agora mostrar essa reportagem e, na volta, eu vou abordar alguns aspectos da entrevista, rememorar alguns aspectos, para a gente entender melhor esse ano do Tribunal de Contas do Estado, um órgão extremamente necessário para o Piauí. Em 2025, o Tribunal de Contas do Piauí fiscalizou mais de 21 bilhões de reais em recursos públicos, em nível de estado e municípios. O balanço foi apresentado hoje para a imprensa na sede da Corte. Entre os focos do acompanhamento está a realização de obras públicas, licitações e contratos, além de folhas de pagamento. O trabalho resultou na elaboração de quase 6 mil relatórios. O Tribunal de Contas ele tem se dedicado cada vez mais a atuar de forma preventiva e concomitante. Então, no ano de 2025, foram 21 bilhões de reais fiscalizados por todas as nossas unidades de fiscalização em conjunto. Nesse valor estão incluídas licitações, contratos, folha de pagamento, obras, previdência pública, meio ambiente e diversas outras temáticas. Então, as equipes técnicas fazem a fiscalização de ofício ou por demandas externas, vindas da sociedade, do legislativo, do Ministério Público, fazemos nossa atuação, instruímos os nossos processos, fazemos nossos relatórios, posteriormente ele vai para o Ministério Público de Contas e então para os relatores fazerem o julgamento. Esse é o rito padrão do trabalho aqui do Tribunal e nesse ano, até o momento, foram 21 bilhões de reais fiscalizados em cerca de 5.700 processos de fiscalização instruídos pelas unidades técnicas. Além da fiscalização, o TCE também ampliou o trabalho educativo e ações voltadas para a promoção de políticas públicas. Nós estamos nos colocando como indutores dessa política pública, né? E que é um movimento nacional, a exemplo da questão da violência contra a mulher. Nós estamos acompanhando a aplicação dos recursos nos órgãos também, para saber se essa política pública, se esse gasto que está sendo feito, ele tem efetivação na vida das pessoas, se tem mudado, contribuído para mudar esse aspecto tão preocupante. Nós criamos também um comitê de acessibilidade e inclusão. Vamos avaliar e já começamos com as auditorias para avaliar políticas públicas com relação aos nossos jurisdicionados, para saber se realmente também tem contribuído para melhorar os serviços voltados às pessoas com deficiência. Para 2026, uma das metas do Tribunal de Contas é fortalecer a fiscalização sobre emendas parlamentares. A Corte aprovou uma nova diretriz que estabelece o acompanhamento de cada uma das etapas. A ideia é garantir que a aplicação dos recursos seja feita de forma correta. O vice-presidente do TCE explica que as mudanças fazem parte de uma adequação determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Acompanhar este dinheiro desde a sua chegada até a sua destinação final. Em parte, se fazer como era há 10 anos. Tem que ter a origem do recurso, tem que ter um projeto, em que é que ele vai ser aplicado, a fiscalização por parte do tribunal, acompanhamento da aplicação desse recurso, que hoje está muito solto. Como é um recurso federal, era pouca a atribuição do tribunal em relação a isso. E agora, com essa decisão do ministro Flávio Dino, ele autorizou os tribunais a fazer uma fiscalização mais efetiva em relação a isso. Eu me recordo de anos atrás, 2025, e está falando de década de 90, início dos anos 2000. E o que eu vou dizer aqui não é novidade para ninguém. O grande problema é que as pessoas sabem e não falam. Tinha prefeito no interior que vinha para casas noturnas aqui em Teresina. Tem uma muito famosa, que eu não vou falar não porque todo mundo sabe. Uma muito famosa, pagava com cheque da prefeitura. Entendeu? Pagava com cheque da prefeitura. Isso é conhecido.
a dona da casa tinha uma coleção de cheques. Alguns até voltavam. Entendeu? Para você ter uma ideia. O prefeito pagava despesa com rubrica de outra conta, porque depois dava-se um jeito ali, o contador manipulava os dados e aí passava. Só que com o tempo, os meios de fiscalização, principalmente com a informatização, os meios de fiscalização se tornaram mais ágeis, mais acessivos e mais incisivos. Mais incisivos. Hoje, é difícil. É difícil. Por exemplo, você que está nos acompanhando, pode estar pensando o seguinte: não, Douglas, olha, de vez em quando, você mesmo noticia prefeitos que foram denunciados por este ou aquele ato que contrariou esta ou aquela lei. Claro, por causa da fiscalização. Antes acontecia o que acontece agora, e que é punido, tanto quanto acontecia antes, e antes agora. Qual o problema? O problema é que agora tem fiscalização. Por exemplo, o Ministério, vou dar um exemplo aqui, o Ministério das Cidades, nem sei se existe mais o Ministério das Cidades, enfim, o Ministério das Cidades manda 10 milhões de reais para um estado, meu primo, ou para uma prefeitura. Esse dinheiro, ele é, vou usar aqui uma expressão popular, ele é fotografado pela fiscalização, que já sabe, saiu 10 milhões, com destino à cidade tal. Não é isso? Sabe quando o dinheiro saiu, por onde está sendo enviada a instituição financeira, até o momento exato que o dinheiro chegou ao seu destino. Quanto tempo esse dinheiro passou no seu destino, em qual conta e como foi aplicado. Quantas parcelas foram retiradas, para onde foi destinado, para pagar o quê. Então, qualquer erro que o gestor cometa, o tribunal sabe imediatamente. E se não for usado, retorna. Agora, a questão tem um outro aspecto, não é? Que é o seguinte: as leis estão cada vez mais rígidas, estão cada vez mais difíceis de serem cumpridas. Basta imaginar o seguinte: vamos considerar aqui duas leis bem conhecidas da nossa audiência, de você que está nos assistindo, do senhor, da senhora, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, criada inclusive na gestão Fernando Henrique Cardoso, que limita o gasto com folha de pagamento. Acho que até 60%, 55% da arrecadação, seja do município, seja do estado ou da federação, do governo federal. E tem também aqueles percentuais que são obrigatórios por lei, né? Percentual da saúde, percentual da educação. Aí vem reajuste de servidores. Né? Você tem a imposição de reajustes que faz o gasto com funcionalismo aumentar. Ao mesmo tempo, você tem uma lei de responsabilidade fiscal que diz, daqui não passa. Então, é uma situação complicada. Os gestores andam num fio da navalha. Estou dando aqui um exemplo muito clássico, fora dezenas ou centenas de outras leis. Mas os órgãos fiscalizadores, e aí eu falo do Tribunal de Contas do Estado, tem cursos permanentes para os gestores. Qualquer prefeito, por exemplo, o prefeito diz assim, eu tenho que fazer uma licitação para fazer isso, mas eu estou em dúvida aqui, você pode ir lá no Tribunal de Contas, consultar um auditor, consultar um técnico, até mesmo um conselheiro, que você vai receber todas as informações, não só sobre aquela licitação, mas você recebe um cronograma de como ela deve ser feita, o passo a passo. O passo a passo. Então não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa.
Os desvios acontecem, os roubos acontecem, porque, usando aqui uma expressão muito popular, me desculpe aí você que está em casa, porque alguns gestores são canalhas mesmo, entendeu? Mão ligeira, a chamada mão de azogue. Mas tem situações que a gente mostra aqui, que é assim, sabe, não só pelo roubo, pelo desvio, mas a forma como aconteceu, um escárnio. Teve gestor utilizando dinheiro público para promover as contas de redes sociais particulares. Essas são coisas completamente absurdas, que às vezes não precisa nem de leis, para você saber, não, cara, eu não tenho certeza se estão em lei, mas é errado. É certo, por exemplo, você tirar dinheiro de uma conta específica da prefeitura para aplicar infraestrutura, mobilidade urbana e pagar impulsionamento em rede social particular. Já era imoral, e acredito que é errado também, você ficar impulsionando, em alguns pontos é permitido, mas você ficar impulsionando redes sociais da prefeitura, institucional. Imagine particular. Eu recordo de uma entrevista que eu fiz com o saudoso prefeito Firmino Filho, que é uma frase que o Firmino disse na entrevista, que eu nunca esqueci, que é assim. Ele disse, olha, Douglas, o problema de alguns gestores é que eles tratam a coisa pública como se privado fosse. Essa frase, para mim, assim, marcou. E é explicativa, né? Você trata o dinheiro público, traduzindo, como se fosse seu. Teu. Não, eu olho aqui para essa conta, tem R$1 milhão. E é para quê mesmo? Não, isso aqui é para aplicar na melhoria do abastecimento de água, por exemplo. Não, pega aí R$150 mil aí, vamos... Você vê que o presidente do TCE falou aqui das loterias, falou em primeira mão, no Jornal Dia a Dia das loterias. Você lembra, meu primo? Município se mobilizando para fazer loteria. Ó, se fez, presidente Kennedy, se fez, volta. Se não fez, não faça. Não comece. É enrolada, meu filho. É enrolada. Por que é que houve um movimento enorme do chamado RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social? Tira do regime geral e é administrado pelos municípios. Começar a ver venha! Tem lá o dinheiro dos aposentados, aí tirava para cobrir um rombo aqui, cobrir um outro ali. Era como se fosse um empréstimo. Então, às vezes uma doação, porque não voltava. Mas, enfim, o prefeito tirava, cobria um rombo aqui. Passava ali uma semana, 2 semanas, bota de volta o dinheiro. Mesmo colocando de volta, até com juros, o que não acontecia, é errado. É errado. Isso quando devolvia. Aí o tribunal começou a orientar o quê? Volta para o regime geral. Ah, mas vem cá. Foi um movimento de criação de regime próprio, mas não deu certo, meu filho. Não deu certo. Não deu certo. O que está em jogo ali é o dinheiro dos contribuintes que passaram anos e anos trabalhando e todo mês vem a facada, ó. Tuf, 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 e o dinheiro é colocado na conta. Para quê? Para quando o funcionário, meu primo, adoecesse ou chegasse naquela idade, ele tivesse o direito garantido constitucionalmente, de receber o seu tostãozinho. Você entendeu? Agora, é complicado, entendeu? Parabéns ao TCE. É o UOL que tem meu apoio integral, viu? Integral.